A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser o fator determinante para o sucesso. A AWS é grande parceira do segmento financeiro e apoia o CIAB 2021. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei. No Brasil e para o Brasil. Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does
Got it. ServiceNow, the smarter. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance, das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro. Boa tarde a todos, estamos de volta com o CIAB Febraban 2021. Durante toda a tarde de hoje e nos próximos 3 dias nós vamos discutir os principais desafios do setor bancário para uma retomada conectada, sustentável e resiliente. Nunca um processo evolutivo foi tão rápido, gerando tantas mudanças estruturais e criando uma nova dinâmica competitiva no mercado. No painel a seguir, o tema é o avanço e a consolidação dos neobanks, que ganharam escala com a pandemia. A Cristiane Lucchesi, repórter especial da Bloomberg News, vai conduzir essa discussão. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Mona. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um painel da CIAB Febraban 2021. Abrindo a nossa programação da tarde, nós vamos falar sobre os bancos digitais, que ganham espaço como mais uma opção para os clientes. Temos variados modelos, variadas origens, mas, de uma forma geral, eles têm crescido muito e conquistado cada vez mais público. Para conversar sobre esse tema, eu vou receber aqui o senhor Keita Shen, Chief Digital Transformation Officer da área de Financial Service da Huawei Enterprise, o seu Raul Moreira, membro do Conselho de Administração do Banco Original e da PicPay, o Renato Enisman, o CEO, o presidente do Next, que é o Banco Digital do Bradesco, e o Rodrigo Cury, o head do BTG+, e sócio do BTG Pactual. Bom, então, para começar, eu gostaria que todo mundo contribuísse com uma resposta para esse tema, é sobre o ganho de escala que os bancos digitais têm apresentado. Muitas plataformas já têm agregado outros tipos de serviço, como com o conceito de super app, né? E acho que a própria pandemia deve ter contribuído muito para uma aceleração da digitalização das pessoas, né? Então, se o Renato pudesse começar a falar sobre isso. Posso começar assim. Cris, primeiro, prazer estar aqui com você, prazer te rever. Muito bom estar aqui com os panelistas aqui, com Katie Chan, da Huawei, Rodrigo Cury, aí, que a gente já se viu em alguns outros painéis, o Raul Moreira aí também, te rever aí, já tendo nos vistos em outros papéis aí no passado, e agradecer também a nossa audiência aqui, espero que a gente tenha um painel super bacana. Bom, Cris, enfim, você tem razão do ponto de vista de crescimento, de escala, né? O ano passado foi um ano bastante importante para todos os bancos digitais. A pandemia acabou levando as pessoas a adotarem uma convivência digital maior e o resultado é que acabou ajudando que se ganhasse escala, né? Isso aqui vale para todos os bancos digitais, carteiras digitais, que teve uma busca por essa experiência digital muito maior do que o que a gente já tinha visto. Agora, focando nesse segundo ponto, que é a questão do agregador de serviços, né, o tal do Super App, eu particularmente não
costumo usar tanto esse termo, porque eu acho que o super app mesmo, na minha opinião, pelo menos ele existe mais na China e na Índia, talvez, assim, mas é lógico que esse contexto de você ter muito mais dentro do aplicativo ou do ecossistema, ele está relacionado, na minha opinião, a uma convergência dos setores, né? Aquela fronteira que separava o mundo financeiro do mundo do varejo e de outros setores, ela está cada vez mais tênue, né? Então, você pega, por exemplo, no caso do varejo, que acho que é o mais tradicional, a gente hoje já tem até um embrião de um marketplace, uma área de mimos, que a gente chama que tem descontos, promoções, cashback para os nossos clientes. A gente tem também, dentro da nossa gestão, um site de e-commerce, que é o Shopify, que não está integrado ao Next, nem vai se integrar, ele é uma estratégia independente, mas a gente vai ter um marketplace ainda esse ano, né? E você vê que o mesmo acontece, quer dizer, varejistas indo para o mundo financeiro, lançando suas carteiras digitais, seus bancos, né? Essa separação ficou quase artificial entre o varejo e o setor financeiro. E o mesmo acontece em outros setores, né? Você pegar no nosso exemplo, por exemplo, no Next, a gente tem uma parceria com a Disney. Isso aqui tem duas vertentes. Tem uma que é uma conta para jovens e adolescentes, que a gente chama de Next Joy. Tem uma outra que a gente é um dos maiores distribuidores de Disney Plus, que é o streaming da Disney. Você tem turismo, enfim, no final, o turismo tem a ver com momentos de vida ali dentro do marketplace. Você pode estar oferecendo viagens, você pode estar oferecendo saúde, não é mais só seguro, né? Telemedicina. Então, assim, no final das contas, o que eu acho que está por trás disso é quem busca uma experiência digital está atrás de conveniência, e se você conhece profundamente o cliente, se você consegue dar uma experiência única, extraordinária para o teu cliente, você vai conseguir fazer isso dentro daqueles grandes momentos de vida, né? Seja uma viagem, seja a compra de um carro, a compra da casa, o momento de ter um filho, pensar no seguro de vida, por exemplo, que é algo que a gente está para lançar, ou o que fizer sentido, você vai acabar tendo essa experiência. Fora as transações cotidianas, desde recarga de celular, mobilidade, assim por diante. Então, quem busca essa estratégia, essa experiência digital, vai acabar buscando a conveniência, e o resultado disso é que os melhores players vão acabar indo sem querer atrás de uma experiência quase que de um super app. Seu Rodrigo Cury, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Bom, obrigado, Cristiane. Sempre legal estar no CIAB novamente, aqui especialmente entre amigos Renato, Raul, o Chen também. É um prazer falar com vocês novamente. Muito na linha do que o Renato trouxe, né? A gente está vivendo uma era em que tudo está se tornando mais digital, né? Existe um tema de cultura que as empresas de nova geração vêm explorando muito, que é aproveitar toda novo parâmetro de estilo de vida que existe hoje, que as pessoas querem muito mais conveniência e hoje tem uma facilidade muito grande em escolher pelos seus serviços, né? Então, há tempos atrás você tinha que estar muito mais conformado com aquilo que a indústria te trazia de forma geral. E hoje em dia o poder está muito mais nas mãos do consumidor. A outra coisa é que a tecnologia ela permite uma integração na cadeia nunca vista no mundo, que é justamente isso, o que era financial services, o que eram serviços financeiros, ele estava muito específico nos bancos, instituições financeiras, o varejo estava do outro lado e você não tinha uma integração própria disso, né? Eu lembro que talvez 20, 15 anos atrás, não era fácil pagar com cartão de crédito em todos os lugares, você tinha que saber o que era aceito ou não era aceito, né? E você tinha que ter cartões diferentes, de estilos diferentes, para estar efetuando esse pagamento. Hoje em dia, essas barreiras não existem mais. E quando você fala do mundo digital, e aí o digital ele vai para o físico, tudo isso está muito mais integrado. Então, hoje existe uma proliferação dos serviços digitais e os chamados neobanks, que vieram para ficar, vieram para trazer mais concorrência para o mercado, para trazer mais opções para o consumidor, eles estão, em geral, muito próximos do usuário, muito próximos do cliente e vêm para tentar trazer soluções para facilitar a vida dos clientes, né, o dia a dia dos clientes. Então, sem dúvida, é um efeito que veio para ficar.
ou seja, os bancos digitais, os neobanks, eles são bancos, o próprio Original começou há mais de 10 anos, a gente tem um exemplo na Rússia do Tinkoff, que é um banco que tem 20 anos, então o próprio BTG Pactual é um banco de quase 40 anos de existência, que lança uma plataforma de investimento digital mais ou menos 5, 6 anos atrás, com espetacular crescimento. Então, não são efeitos necessariamente novos, e a gente não está falando do futuro, isso não é mais futurismo, a gente está falando realmente de players, de entidades que vieram para ficar, trazer mais opções para o cliente, aumentar a concorrência, aumentar a integração, que traz uma facilidade maior para o cliente do dia a dia mesmo, e vem para trazer realmente um novo panorama para o nosso consumidor. Muito obrigada. Por favor, seu Raul Moreira. Olá, obrigado, Cris. Agradecer aí a Febraban aí pelo convite, estar aqui com os colegas, cumprimentar o Renato, o Rodrigo, o Chen. Bom, de uma forma geral, na minha interpretação, existem 3 forças que estão acontecendo simultaneamente no mercado brasileiro, no mercado financeiro brasileiro, né? Um é a evolução da própria tecnologia, que ela está aí, a gente vê muitas novidades a esse respeito, né? Um novo tipo de consumidor, cada vez mais um consumidor que mais aberto a novas experiências digitais, né? E uma nova estrutura regulatória, que não é segredo para ninguém, o Brasil vem sofrendo, vem percebendo aí uma revolução muito grande na estrutura regulatória, que vem flexibilizando muito a entrada de novas plataformas digitais. E tudo isso aí vem permitindo essas 3 forças acontecendo ao mesmo tempo, a evolução da tecnologia, o novo consumidor e a nova estrutura regulatória, naturalmente favoreceram muito o surgimento das novas plataformas financeiras digitais, os neobanks, né, e que o Original foi, inclusive, um dos bancos pioneiros nessa experiência de abertura de uma conta de forma totalmente digital, permitindo que essas instituições reformulassem os seus processos e efetivamente colocassem uma experiência extremamente vencedora junto ao consumidor final, né? A evolução dessas plataformas, elas têm sido num processo, num primeiro momento, de se tornarem plataformas completas, né? Porque plataformas que não sejam completas em termos de provimento de serviços financeiros, no Brasil especificamente, podem ter algum viés em termos de satisfação do consumidor. Então é preciso que você tenha todas as transações e atenda a todas as necessidades financeiras do consumidor. Eu vejo uma terceira etapa aí, em termos de evolução, que é, naturalmente, elas começarem a ampliar um pouco mais a oferta, inclusive saindo um pouco do núcleo principal de soluções financeiras, para tentar complementar essa boa experiência junto aos seus consumidores. Então, todo esse processo evolutivo que a gente está vendo, a gente vai ver muita coisa acontecendo, muitas novas plataformas surgindo com diferentes experiências e uma nova dinâmica competitiva no Brasil bastante positiva. Muito obrigada. Senhor Keiti, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a honra de fazer parte desse painel em relação ao banco digital que trouxe, então, pela revolução digital, a economia e as coisas importantes, e também as plataformas móveis, especialmente o smartphone, trazem todos os usuários móveis. Eu acho que ele é muito diferente, o móvel, do banco tradicional. E, na verdade, é mais parecido com um canal, e combina todas essas coisas. Antes da tecnologia móvel, os bancos prestavam serviço através do banco, telefone, ATM, então as agências e internet banking. Também baseado no PC, não era tão móvel. As coisas mais importantes é a tecnologia móvel, porque está mudando a economia digital, a própria tecnologia móvel é completamente diferente dos serviços bancários convencionais em todos os sistemas. Então, móvel
Então, temos, por exemplo, a manufatura móvel. Nós temos vários exemplos disso. Então, toda essa manufatura móvel funciona no sistema operacional. Além disso, nós vemos que o telefone móvel ajuda muito. Então, todo telefone móvel tem uma plataforma e tem um ecossistema em cima do sistema operacional móvel. Então, é um ecossistema. Por que eu chamo isso de ecossistema? Porque há muitos tipos de app no espaço móvel mais popular, provavelmente os aplicativos sociais, ou as mensagens instantâneas. Há muitos tipos de serviço que passam através desses apps, usando a infraestrutura móvel, os dispositivos que fornecem serviços aos usuários. Eu acho que é um conceito diferente comparado com serviços financeiros tradicionais. Então, quando a economia digital entra então nessa infraestrutura móvel, nós temos que repensar em como fornecer serviços financeiros para os usuários. Nós vemos há muitos tipos de apps. Nós temos entrega, transporte, social, jogos, entretenimento. E há muitas maneiras diferentes, como a câmera, você pode ver os vídeos curtos, você pode compartilhar o mercado. O que eu devo dizer é que o banco digital, em cima de todo mundo móvel, não é só uma questão de você entrar numa outra plataforma. Por outro lado, você tem recursos suficientes e você pode trazer, então, o seu cliente individual. Eu geralmente digo que as exigências de serviço, como o comprador, e, por outro lado, nós temos os editores e os serviços, consumidor de serviços. Então, esse é o tipo de uma economia de plataforma que eu acho que a economia digital traz tipos diferentes de negócios para transformar toda a economia. Recentemente, na China, você pode encontrar que tudo que está acontecendo, a plataforma está se tornando cada vez mais presente, as cidades, os sistemas de transportes podem também ser uma plataforma, o serviço do governo local pode ser uma plataforma também, como uma arquitetura. Então, é o tipo da natureza da economia digital que vai trazer esse tipo de modelos de negócios. Eu acredito que isso não é só a arquitetura da tecnologia que é importante, mas o tipo de modelo de negócio, a natureza que você pode conectar todos os seus clientes, o provedor de serviços, o consumidor de serviços. Os bancos costumavam ser um negócio intermediário, como, por exemplo, algumas empresas de e-commerce. Na economia da plataforma, você tem o comprador, o vendedor, é uma plataforma. Então, os serviços constroem os seus serviços financeiros de acordo com o seu modelo de negócios. Eu tenho a opinião de que a natureza dos negócios da economia digital, no mundo digital, vai ser, então, para ser uma instituição financeira muito bem sucedida, você precisa ter esse tipo de capacidade para conectar o consumo, os consumidores, o vendedor e, por exemplo, os editores. Muito obrigada. É muito interessante essa questão do celular, né? O uso do celular no banking, nos serviços dos bancos, né?
Então, aproveitando esse gancho, eu queria ver com vocês qual tem sido o público dos bancos digitais, né? Agora, com toda essa utilização dos celulares, mudou, o público é mais jovem, é mais velho. Como que a pandemia mudou isso tudo? O uso do WhatsApp, as redes sociais, como é que foi essa evolução do público? E qual é a estratégia dos bancos hoje para ampliar o alcance, ampliar esse público, né, dos bancos digitais? Então, se o seu Raul Moreira, por favor, pudesse começar conversando com a gente sobre isso. Bom, naturalmente, Cris, no início, logicamente que os consumidores jovens, eles acabam tendo uma maior facilidade e uma maior, digamos, curiosidade para entender essas experiências digitais. Mas isso, eu acredito que, na verdade, hoje, a população, de uma forma geral, quando a gente olha o perfil de clientes, por exemplo, do Banco Original, a gente já vê toda a pirâmide, né, em termos de idade e em termos de segmento da sociedade brasileira, né? Então, hoje a gente vê exatamente um público mais investidor, por exemplo, buscando uma experiência totalmente digital, e esse público mais investidor é um público com uma idade um pouco mais avançada, né? E públicos jovens buscando linhas de crédito e experiências totalmente digitais, sem a necessidade de ter que se deslocar para um atendimento físico, né? O que a gente tem visto também de uma forma bastante interessante é o público do empreendedor. O empreendedor cada vez mais migra para essas experiências digitais, né? Ele busca efetivamente ter uma facilidade maior, tanto no processo de abertura de contas que muitas vezes são abertas de forma totalmente instantânea, como também na busca de linhas de crédito ou na busca de serviços bancários também, sem ter que precisar utilizar as tradicionais agências. Então, eu vejo que está havendo uma diversificação muito grande em termos de público em geral. Nós estamos vendo também esses públicos que estão buscando algumas plataformas digitais que vão além desse espectro só da transação financeira. Então, no caso da PicPay, a gente vê uma experiência em que também a gente vê um público buscando conexões sociais, buscando soluções de marketplace, buscando novos tipos de experiências voltadas para a busca de crédito como para a realização de transações financeiras entre grupos de pessoas, né? Enfim, eu acho que o Brasil já está atingindo uma determinada maturidade muito importante em termos de uso de plataformas digitais, isso tanto para os bancos digitais, como para as plataformas, as carteiras digitais, e até para os bancos mais tradicionais que estão num processo de digitalização das suas experiências, né? E isso vem fazendo com que a população, de uma forma geral, realmente busque uma experiência melhor, uma experiência mais barata, né? Uma relação mais barata e uma competição maior, provocando uma competição maior entre os players do mercado. De uma forma geral, eu vejo que o Brasil já passou da fase em que só um segmento de idade ou só um segmento da sociedade usavam essas plataformas digitais. Senhor Keiti, o senhor gostaria de complementar? Sim. Eu acho que a pandemia transformou as vidas, principalmente o comportamento do consumidor. Na China, por exemplo, nós vemos que o pagamento digital ficou muito mais popular. Muitas mais pessoas usando os pagamentos digitais por causa da pandemia. Além disso, eles tiveram que se transformar do pessoal para o online. Então, precisaram aprender a usar novas formas digitais. Por exemplo, na China, na maioria do varejo, eles migraram os seus serviços para o digital. E tudo começou com o pagamento, com o processo de check-out, de pagamento. Por exemplo, quando você vai num restaurante agora, você escaneia o QR Code para você visualizar o menu, e o restaurante também, ele se transformou numa plataforma digital para receber o pagamento digital também. Então, isso mostra que a tecnologia está no caminho certo.
E isso é uma mudança significativa. Outra coisa que eu posso dizer é que o consumidor em si, ele gosta, ele curte esses diferentes tipos de produtos. E o produto digital, ele se tornou disponível tão rápido. Por exemplo, a gestão de bens também se tornou uma coisa comum na China. O cliente, ele está mais apto a comprar alguma coisa e a ter algum serviço que seja um seguro de vida ou um produto de gestão de ativos. Então, não é só o banco digital que tem oportunidade, mas também os bancos tradicionais, eles também têm uma grande oportunidade de aproveitar essa mudança no comportamento do... Você gostaria de complementar, por favor? Vou sim, obrigado, Cris. Não, acho que muito já foi falado aqui, acho que vale a pena contar um pouquinho até como foi essa história do público-alvo no Next, né? O Next foi concebido em 2016 e ele foi lançado oficialmente em 2017, né? Naquela época não tinham tantos players, né? O próprio original já existia, né? Acho que o Rodrigo falou aí do BTG, mas não tinha muita gente ainda, né? E naquele momento o nosso objetivo foi perseguir o tal dos millennials, né? Aquela faixa lá mais jovem que a gente entendia ser os early adopters, né? Eu nem estava no Next naquele momento, eu estava no Bradesco ali, mas participava ativamente ali da concepção ali do que veio a ser o Next, estava envolvido numa reunião semanal que a gente conversava bastante, e a gente tomou essa decisão de ir atrás dos millennials por achar que eles iam atrás de uma experiência digital antes dos outros. O que a gente notou muito rapidamente é que você tinha gente de 40 a mais, gente até de 50 a mais, mesmo logo naquele início, que também buscava uma experiência digital, que também buscava conveniência, que também buscava, às vezes, uma conta gratuita, né? Você tinha uma série de aspectos que atraíam um público que era muito mais amplo do que aqueles jovens, né? Então, hoje, aí, com mais de 5 milhões de clientes, a gente tem também um extrato da sociedade, né? A gente tem um pouco do que é o Brasil, gente de todas as classes sociais, gente de todas as faixas etárias. Em nosso caso, como eu falei antes, né, a gente tem a tal do NextJoy, que é aquela conta junto com a Disney, então não é nem o 18 a, sei lá, 60, até crianças e adolescentes também fazem parte aqui do nosso público, né? E o que a gente vê é o seguinte, quer dizer, no final, o que vai fazer você ter sucesso aqui dentro dessa estratégia de banco digital, eu acho que assim, é um pouco do que eu já falei, é uma experiência única, uma experiência extraordinária, né? Muito a ver com conveniência, mas com praticidade, por isso que a gente amplia as ofertas, né? Não só para o segmento financeiro, é você conhecer profundamente o teu cliente, então tem muito trabalho de analytics, se possível com inteligência artificial, com machine learning, para você realmente saber o que o teu cliente quer, e às vezes até o que ele nem sabe que ele quer, né? Você se antecipar necessidades, objetivos, e por fim ter produtos que vão em frente com o que ele quer, e esse produto não só se limita ao setor financeiro, e nem necessariamente está atrelado a um custo zero. Às vezes você consegue levar alguns produtos super interessantes que ninguém consegue porque você tem essa jornada digital que acaba levando uma experiência super interessante para o cliente. Obrigada. Rodrigo, por favor. Obrigado, Cristiane. Eu acho que assim, o tema do digital ele acelera e ele permite alguns fenômenos que antes eram muito difíceis, né? Então, BTG+, que é o banco de varejo do BTG Pactual, a gente lança mercado aberto em janeiro deste ano, e agora em junho a gente já tem presença em praticamente todos os municípios do Brasil. Então, essa é uma coisa que seria impossível acontecer num modelo tradicional baseado só em agências bancárias, né? Então, o tema de abrangência de distribuição ficou muito mais fácil. Isso é uma prova realmente que, independente de classe social, independente de região, independente de idade, o digital é uma coisa que penetra toda a população. Então, esse é o primeiro fator que eu quero chamar a atenção. O segundo, existia uma crença que pouco a pouco ela vai, um mito, né, que pouco a pouco ele vai acabando, que é que o digital ele é oposto ao humano, ele é oposto ao humanizado, ao pessoal.
E isso não é verdade, né? O digital ele facilita, ele permite que o humanizado chegue de outra maneira aos clientes. Então você fala, se eu tenho aqui um ponto físico e eu tenho um humano, se você quer alguma coisa fria, distante, mas mais rápida, dinâmica, vá para o digital. E isso não é assim. Então hoje você consegue aliar o digital, que realmente é muito dinâmico, ele é muito rápido, ele é muito responsivo a um atendimento, a uma proximidade, a um calor humano, de alguma maneira, em que nós ainda precisamos, né? Então tem muitas pessoas que ainda querem uma palavra, querem falar com alguém. Então isso é realmente possível, a gente está vendo isso acontecer, e você tem evidentemente um modelo que ele é totalmente self-service. Então abro o meu aplicativo no meu celular, consigo fazer transferências Pix, consigo pedir empréstimo, consigo até fazer um crédito imobiliário ou um empréstimo com garantia de imóvel, sem ter que falar com absolutamente ninguém. No entanto, eu também consigo abrir esse aplicativo via chat, ou via telefone, ou via vídeo. Eu consigo falar com uma pessoa para me dar uma assessoria de investimentos, por exemplo, ou para me ajudar a gastar melhor o meu dinheiro. E isso tudo com o digital, com o uso massivo de dados que permite que o humano esteja mais qualificado para dar um serviço melhor, em termos de assessoria financeira, em termos de educação financeira também, que a gente precisa tanto nesse país. Então, a tecnologia, o uso de dados, ela vem para facilitar a nossa vida e trazer mais proximidade e trazer os serviços financeiros para estar mais, de alguma maneira, inserido no contexto da população. Não o contrário. Na minha opinião, não são modelos que competem, eles são modelos que se complementam. Muito interessante, muito obrigada. Bom, agora nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, né? Para um intervalo comercial, a gente volta em seguida para continuar nossa conversa. Fiquem com a gente. Muito obrigada. O que tem mais valor para você? Otimizar seu tempo? Reduzir custos? Garantir mais segurança? Estar atualizado com a evolução do mercado? A Brinks sempre trabalhou para criar soluções em gestão de dinheiro que acompanhasse a evolução do mercado e da tecnologia, mas que de alguma forma cuidasse do que tem mais valor para você. De um jeito prático, moderno e agora mais digital. Vem com a gente. O que tem valor, tem Brinks. Welcome to the future. Good news, it has everything you ever dreamed. And the banking here is just as advanced as everything else. The future is looking great. Don't you wish you were here? The good news is all this banking technology is available right here, right now. We may be waiting for jetpacks and flying cars, but together we can build the bank of the future today. Nós somos um parceiro estratégico de tecnologia especializado na indústria financeira. Nós atuamos na concepção, estratégia, design e implementação e evolução de novos produtos e serviços. Somos mais de 1000 pessoas com mindset inovador e atuação ágil de ponta a ponta. Descubra como nós ajudamos empresas a alcançarem o seu melhor. Como criar os serviços financeiros invisíveis e incorporados ao estilo de vida das pessoas? Como criar uma estrutura digital robusta na nuvem para expandir o ecossistema de inovação contínua e fornecer uma proposta de valor unificada? Como conquistar novos clientes aumentando a inclusão financeira com custos menores?
Essa é a nova era dos serviços financeiros e o que você faz pelas pessoas é o mais importante. Isso é Banking 4.x. Lidere a mudança e construa o futuro com a Capgemini. Isso é Capgemini. The world around us is experiencing rapid changes, and the finance industry is no exception. From real-time processing to innovative automation, InterSystems gives you the power to make faster and smarter decisions. Our data platform allows you to make sense of your vast and valuable data, so you can work intelligently and stay agile, all while protecting your organization and your customer. Because with InterSystems on your side, you can face even the most volatile market with confidence. InterSystems. Precisa que o seu processo de onboarding de cliente seja rápido e seguro? Avalie a consistência das informações cadastrais dos contatos antes de efetivamente se tornarem clientes. Verifique se o prospect está em compliance e previna-se de possíveis fraudes. Aprove o maior número de clientes com o menor custo e risco possível. Ofereça a melhor experiência de abertura de conta para seus clientes e faça o monitoramento durante toda a sua jornada. Transforme o onboarding do seu Digital Banking com Big Data Analytics. Conheça as soluções Nelway. Dados movem o mundo. Você está preparado? Somos a Serasa Experian, o maior banco de dados da América Latina. Com expertise global, transformamos dados em informação que ajuda consumidores a prosperar e empresas a tomar as melhores decisões em marketing, crédito, cobrança, autenticação e prevenção à fraude. Nosso propósito: explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa e um futuro melhor para todos. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Sabia que o bebê tá no WhatsApp? Pois é possível checar saldo e extrato, pagar conta, fazer Pix, transferir dinheiro e fazer mais uma porção de transações pelo WhatsApp do bebê. O que você provavelmente ainda não sabe é que não para por aí. Enviando um coração amarelo, você recebe uma dose de otimismo. Tem dicas, notícias, histórias, cada dia uma nova. Quer uma dose de otimismo? Mande um coração amarelo para o bebê e confira. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Para nós, a tecnologia está a serviço da sociedade e nosso compromisso tem profunda relação com o futuro das pessoas. Por isso, desenvolver soluções inovadoras e à frente do nosso tempo é nossa motivação. Nosso compromisso é com o seu futuro. Tiviti, seu futuro, nosso desafio. Minha mãe fala que o trabalho dela tá muito diferente agora. Mas eu nem acho que tá tão diferente assim. Antes ela fazia a reunião com um montão de gente. E agora ela continua fazendo. Continua tendo uma mesa com tudo novinho e vendo de perto o trabalho de todo mundo. Só uma coisa que mudou mesmo. Hoje é ela que visita o meu escritório. Vivo Empresas. Soluções personalizadas de home office para sua empresa. Embratel, vamos criar juntos o próximo nível.
Bom, nós estamos voltando aqui com o nosso painel sobre o avanço dos bancos digitais. Participam aqui com a gente o senhor Keiti, da Huawei, o senhor Raul Moreira, do Banco Original e PicPay, o Renato Enisman, do Next, do Bradescão, e o senhor Rodrigo Cury, do BTG. Bom, Renato, vou começar fazendo uma perguntinha aqui para você, né? O Next, ele já nasceu como um banco segregado, né? Uma empresa diferente do Bradesco, com uma presidência própria. Você acha que isso é uma tendência para os grandes bancos e tal? Por quê, né? Tem essa ideia de buscar um investidor também separado, vocês, com o mercado do jeito que está, vocês já estão pensando aí num IPO? Como é que é essa questão dessa separação do Next? Perfeito, obrigado, Cris. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, quer dizer, o Next, ele, na verdade, ele começou dentro do Bradesco, né? Não foi concebido inicialmente já como uma empresa independente. Em setembro do ano passado, se criou uma empresa independente, né? Todos os nossos colaboradores migraram para essa empresa. Em março, aí, faz um pouco mais de 3 meses, aí, eu acabei assumindo ali como CEO, enfim, são acho que símbolos dessa estratégia que o Bradesco tem com relação ao Next, que é nos tornarmos cada vez mais independentes do ponto de vista corporativo. Hoje o Next, de novo, ele é detido 100% pelo Bradesco, mas a forma com que o Bradesco trabalha com a gente, ou lida, né, com o Next, é através de um conselho, né? Então, hoje, assim, tudo que eu tenho de aprovações, de estratégia, são debatidos num conselho que seria um conselho muito parecido se o Bradesco não fosse o único investidor. E a ideia por trás disso tem a ver muito com a segunda parte da tua pergunta, né? Quer dizer, hoje o Next está com mais de 5 milhões de clientes, a gente tem crescido, temos tido aí um belo sucesso aí em ganhar escala e aumentar a nossa oferta de produtos e serviços para os nossos clientes. Se a gente continuar tendo esse sucesso, como acho que a maior parte das operações de bancos digitais, né, não são operações lucrativas, até porque o foco é esse ganho de escala, a gente consome capital. E acho que o que o Bradesco quer é ter essa opcionalidade. Se num dado momento eles tomarem a decisão de não mais injetar capital e eventualmente buscar um terceiro, seja um sócio financeiro, seja um sócio estratégico, seja uma abertura de capital, eles querem ter essa opção. Agora, dito isso, acho que vale a pena até colocar, acho que 2 pontos, né? Primeiro, do ponto de vista do Bradesco, eu já não falo mais em nome do Bradesco, membro da diretoria executiva por vários anos, né? Mas hoje eu estou 100% no Next. Mas eu sei que é o seguinte, quer dizer, muita gente fala que, poxa, né, o Bradesco está perseguindo essa transformação digital dentro do Next, né? E não é verdade, o Next tem uma operação 100% digital, nativa digital, agora o Bradesco tem a sua, né? Com uma série de ativos, o Next acho que é o principal deles, mas tem a Ágora, tem a Bia, que é a assistente virtual, né, com muita inteligência artificial por trás, tem até uma carteira digital, que é o BIS, então tem uma série de ativos ligados à transformação digital, e o próprio banco tem seu mobile banking, uma abertura de contas digital hoje está bombando lá no Bradesco, então eles têm a sua própria estratégia. E a outra questão aqui é do Next, quer dizer, o que a gente faz hoje, muito do que a gente faz tem uma fertilização cruzada, vamos dizer assim, com o Bradesco, né? Que a gente acaba fazendo muita coisa, seja na nossa cultura de experimentação, que é de teste AB, né? De você usar a jornada digital para testar ao máximo tudo que a gente lança, isso espirra um pouco ali para o Bradesco, né? A gente acaba propagando essa cultura de experimentação. A cultura de dados, né? A gente é muito focado em analytics, muito focado em entender análise de propensão, usando machine learning para a gente poder se tornar mais eficiente, consumir menos tempo de pessoas nisso, né? A gente ganhar um conhecimento cada vez maior do nosso cliente de uma forma automatizada, né, com machine learning, e também aquela questão de cultura de clientes, né? Acho que o grande exemplo, no nosso caso aqui, foi o tal do WhatsApp Pay, que foi lançado talvez mais, sei lá, um mês, talvez. E assim, sem brincadeira, a discussão no Next, se a gente iria ou não lançar o WhatsApp Pay, não durou 1 minuto. Né? Apesar de, poxa, você está dividindo dados com ninguém menos que o Facebook, né? Mas a gente achou que, poxa, a gente tem que dar para o cliente a opção de ter essa experiência
Então, a gente focou realmente no cliente, aquele foco visceral, e acho que isso aqui também ajuda esse tipo de pensamento ali para dentro do Bradesco, que é o nosso acionista hoje. Gostaria de falar alguma coisa para finalizar? Eu queria sim, quer dizer, o que a gente está vivendo aqui é uma revolução, né? Esse negócio de bancos digitais, já se falou bastante aqui do celular, né? A gente que tem 5 milhões de clientes, a gente tem essencialmente 5 milhões e 200 mil agências, né? O conceito da agência deixou de ter aquela relevância que ele tinha no passado. Hoje você consegue conhecer o seu cliente profundamente através disso. Então, quem está nos ouvindo, aqueles profissionais que trabalham nisso, acho que tem que se entregar de corpo e alma, porque vão ser alguns anos super interessantes. E para aqueles que estão no começo de carreira, principalmente, tem muita coisa legal, muita oportunidade. Esse é um mercado que, no final, é formado por pessoas, e quem tiver a chance e oportunidade, e a gente tem dado muito para estar contratando bastante gente, de viver esse momento, acho que não vai se arrepender, vai ser um momento muito legal. E a consequência, os clientes vão estar cada vez mais bem servidos e com suas vidas melhor encaminhadas. É um momento super interessante. Muito bacana, muito obrigada, Renato. Bom, vamos agora fazer uma perguntinha para o Rodrigo, do BTG. Eu queria entender um pouco como é o comportamento do investidor, né, nos bancos digitais. Qual a diferença das operações tradicionais? Os investidores são mais assim ousados? Como é que é essa questão? Tem uma classe diferente ou é mais as classes mais altas? Como é que vocês estão observando isso? Acho que não. Eu venho de 20 anos de experiência em varejo bancário, trabalhando em grandes bancos no Brasil e fora do Brasil também. E o que a gente vê é que provavelmente num começo, né, 5, 7 anos atrás, quem começou a levar os seus investimentos para plataformas digitais eram os clientes que tinham mais adoção, que a gente chama de early adopters, né, que tem mais intimidade com a tecnologia, como acontece em tudo, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você vê carteiras bem equilibradas, você vê clientes extremamente conservadores, que estão com seus ativos em CDB, renda fixa, Tesouro Selic, e você vê clientes extremamente agressivos que praticamente tudo que eles têm, eles estão em bolsa ou em renda variável, né? Então, hoje você vê de tudo. A verdade é que quando você fala de produtos digitais ou serviços bancários no mundo digital, hoje você já tem, a gente já falou sobre isso, mas você tem todo tipo de pessoas, né? O cliente de média alta renda, ou o cliente que é investidor, seja ele pequeno ou seja grande investidor, não é diferente. Uma das provas de que hoje tem uma grande aderência do público em geral, que realmente o cliente começa a trazer aquilo que ele tem de investimento, que é o seu patrimônio, para plataformas digitais e se servir sozinho muitas vezes, né? Em outras precisa de assessor, e isso se estende para todos os serviços bancários. Eu estava falando antes, né? O BTG+, ele lança há menos de 2 meses empréstimo com garantia de imóvel, que a gente também chama de home equity, totalmente digital. E foi uma grande explosão de pessoas solicitando esse tipo de empréstimo, né? Pessoas com imóvel próprio, quitado, que têm uma necessidade de crédito em um determinado momento e vão para uma opção super barata, um preço muito mais competitivo, colocando, evidentemente, o imóvel como garantia. Isso é uma coisa que a gente não conseguia imaginar 2, 3 anos atrás, né? Então, não existe um perfil específico, a gente vê de tudo, e isso também é uma das intenções pelo qual o BTG decide ter um novo projeto, há cerca de 2 anos, de ter um banco de varejo completo, que é o BTG+, para clientes investidores, não investidores, tem conta corrente, cartão, tem de tudo que tem de varejo bancário. Por quê? Um banco que antes estava focado em investimentos, quando falava de pessoa física, passa a ter absolutamente qualquer tipo de produto bancário e começa a ter muita concentração de clientes que tinham a sua atividade bancária em outro lugar, trazendo
100% da atividade dos serviços bancários para cá, né? Isso porque realmente tem uma adesão muito grande, porque o digital ele veio para ficar e porque a gente acredita que a gente pode muitas vezes servir esse cliente de uma maneira melhor do que ele vinha sendo servido antes, por foco no cliente, por foco em tecnologia e por um set de soluções inovadoras e disruptivas. Obrigada, desculpa, eu estava no mute aqui, muito obrigada. Uma coisa, se você gostaria de deixar uma palavra final no nosso painel. Primeiro, agradecer novamente o convite, é sempre legal estar aqui falando com vocês, falando do nosso negócio, falando do mercado, sobretudo, né, com importantes agentes aí do mercado, e desejar a todos que estão aqui, Raul, Renato e Chen, muito sucesso aí nas suas carreiras. A gente já vem se cruzando aí em diferentes momentos, e continuar assim, muito sucesso a todos e obrigado pelo convite novamente. Obrigada a você. Bom, agora eu gostaria de falar com o Raul, né? Original é um banco que já nasceu digital há cerca de 10 anos, né? E com certeza deve ter clientes que vieram com o banco durante todo esse período, né? E quais são as demandas desses clientes que estão com vocês desde o começo e como que a PicPay, né, se encaixa nessa estratégia geral do banco, né? Inclusive também a PicPay já entrou com uma conversa de IPO até na Nasdaq, né? Então também se pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu agradeceria. Obrigado, Cris. Bom, o Banco Original, na verdade, ele se aproveitou bem daquelas 3 forças que estão acontecendo simultaneamente no mercado, né, que é a evolução da própria tecnologia, principalmente para soluções digitais, uma nova estrutura regulatória, inclusive logo depois que saiu o normativo permitindo a abertura de uma conta totalmente digital, o Original foi pioneiro nesse aspecto, né? Mas, acima de tudo, ele se aproveitou muito desse processo evolutivo da formação de um novo consumidor. Um consumidor que quer essas experiências cada vez mais digitais, quer depender menos dos processos que envolvam relacionamento físico, né? E a partir desse processo evolutivo do Banco Original, ele mirou 2 coisas muito importantes. A primeira deles é se tornar um banco completo, no sentido de poder competir diretamente com os grandes bancos brasileiros, né? Então, que é completo em termos de serviços, em termos de soluções, em termos de experiência, né? E, ao mesmo tempo, ele se tornar um banco aberto, um banco que tem uma plataforma hoje que pode se conectar com várias outras plataformas digitais, né? Todos os produtos do Banco Original foram desenvolvidos dentro do conceito do Open Banking, que vem aí com uma das grandes revoluções que nós vamos sofrer nessa nova etapa de processo aí de evolução do sistema financeiro. Então, o Banco Original foi evoluindo junto com seus clientes, logicamente hoje atende toda a gama completa de perfil de consumidores de uma forma geral, com uma experiência completa, um banco totalmente aberto e exatamente capaz de competir de igual para igual nesse novo ambiente de Open Banking no Brasil. Já especificamente a PicPay veio a partir de evolução de uma demanda dos consumidores de ter uma relação diferente com as soluções financeiras, com os produtos financeiros, com o seu dinheiro, né? Uma solução financeira, uma solução de experiência em que realmente permita que ele possa angariar uma série de outros aspectos envolvendo, por exemplo, uma nova forma de fazer pagamentos, uma nova forma de se relacionar em rede dentro do ambiente da PicPay, de se relacionar com seus amigos, né, com seus familiares, e também, eu volto a falar, uma procura muito grande dos empreendedores por tipos de soluções de bancos digitais ou soluções de carteiras digitais, que permita que ele possa fazer um novo tipo de venda, né? O Pix, na verdade, ele vem fortalecer esse conceito aí de transações totalmente instantâneas dentro do ambiente financeiro no Brasil,
E o que nós estamos vendo ainda é essa combinação de surgimento de bancos digitais e fortalecimento de bancos digitais com outros tipos de plataformas, como é o caso da PicPay, que são plataformas voltadas para uma experiência um pouco diferente, uma experiência que acabe angariando um conceito mais de um super aplicativo que tem uma série de soluções em volta delas, que permitindo que pagamentos e busca de crédito, por exemplo, sejam dois eixos a partir de todas essas novas formas de relacionamento, né? Tudo isso aí dentro de um contexto de que algo que eu acho que realmente vai mudar significativamente no mercado financeiro, que é o Open Banking. Muito obrigada. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Cris, obrigado à Febraban aqui pelo convite e cumprimentar aí os colegas, o Renato, o Rodrigo e o Shen. Eu concordo com o cenário de que nós estamos vivendo hoje um ambiente e um momento ímpar na história do sistema financeiro. Eu estou há mais de 34 anos no sistema financeiro e particularmente nunca vi um processo evolutivo tão rápido e tantas mudanças estruturais que estão acontecendo para criar uma nova dinâmica competitiva, para criar um novo sistema financeiro muito diferente do que ele foi no passado. Lógico que o passado foi muito importante para chegarmos aonde estamos agora, mas eu vejo para os próximos 5 anos um sistema financeiro muito mais diversificado, muito mais amplo, muito mais digital, muito mais inclusivo junto à população e que vai permitir exatamente nós angariarmos aí e fortalecermos aí o Brasil como um dos principais players mundiais em termos de sofisticação e modernização do sistema financeiro. Eu estou bastante animado com o que está vindo por aí. Muito obrigado a todos. Obrigada. Bom, por fim, então, eu gostaria de falar com o senhor Keiti, né, da Huawei, sobre, se o senhor podia, por favor, fazer uma comparação da situação do Brasil, do estágio do Brasil hoje, em termos de super apps e de digitalização bancária, e quais são, na sua visão, os próximos passos dos bancos digitais aqui na China, e como, né, que a Huawei traz soluções nesse sentido para auxiliar os bancos nessas ofertas de serviços. Ok, muito obrigado. Eu acho esse super app não é só um tipo de estratégia de negócios ou tecnologia. Dentro do super app, nós temos muitos fatores. Primeiro é a conexão. Significa que a economia digital vai conectar todo mundo, não só as pessoas, os bancos, as empresas, varejistas, restaurantes, governo, hospital, transporte, tudo vai estar na internet. Então, vai ser uma economia digital. A conexão é muito importante do super app. E a próxima seria empoderamento. Super app não só é o banco digital estendendo seus negócios do banco para se conectar com os clientes na vida diária, restaurante, transporte, esse tipo de coisa. Não é só isso. Um outro ponto é o empoderamento. O seu parceiro pode ter, então, esses aplicativos para desenvolver os seus negócios. Então, o cliente do banco digital pode também ter os serviços de um terceiro também. É um tipo de empoderamento. O conceito de empoderamento é muito interessante, principalmente na economia digital. Quando o seu banco, quando ele puder empoderar o seu parceiro de negócios, pode alavancar também, e esse parceiro pode adquirir novos clientes.
e melhor atender o cliente em conjunto. Esse é o Super App. Outra coisa que é muito importante, ele é aberto. Você tem que abrir essa filosofia de abertura, porque na internet todo mundo, cada empresa, tudo isso está conectado, mesmo a logística, tudo isso, a internet das coisas, conecta tudo. Na economia digital, para ser aberto, para servir a qualquer pessoa, que é um benefício para o seu cliente, para o seu usuário, tudo isso é muito importante. Não é só aproveitar o seu negócio, você pode permitir empoderar os seus parceiros para entrar e desenvolver um aplicativo, e você pode se reunir com ele para desenvolver o seu cliente, atender o seu cliente. Isso é muito importante. E a quarta coisa, ele é centrado no usuário. Porque quando você desenvolve esse Super App, você sempre verifica que tipo de serviços pode ajudar o seu cliente, melhor atender o seu cliente, a experiência do usuário. Então, o Super App é muito importante, especialmente na economia digital. Eu acho que a pandemia acelerou essa migração para a economia digital. Eu posso ver que os negócios, principalmente os bancos na China, muito interessante é que eles estão levantando essa arquitetura de Super App. Você pode criar esse banco live stream. O que eu quero dizer com isso é que você pode criar uma plataforma e permitir às empresas de fundos mútuos pode fazer isso no seu app. Pode trabalhar em conjunto banco para vender então o fundo mútuo e acelerar e atender o seu cliente. E por outro lado, você pode ter live stream no restaurante, você pode ajudar o seu cliente corporativo para entrar no live stream com a arquitetura do Super App, pode ajudá-lo a vender o cupom para beneficiar também os clientes. O banco, através disso, pode melhor atender os clientes, fazer venda cruzada, oferecer produtos financeiros. O que eu gostaria de dizer é que na economia digital, o que é interessante é que essas fronteiras estão meio obscuras. Você tem que pensar como você pode abrir-se para fazer essas coisas. O Huawei, como uma empresa chinesa, nós já temos esse tipo de processo há muitos anos, especialmente eu trabalhava para um banco tradicional na China e nós enfrentamos os desafios das Big Techs. Estamos passando para esse tipo de coisa. Nós sempre lutamos para sobreviver com esse tipo de situação. O meu conselho para os bancos no Brasil é que você tem que observar os pagamentos, a indústria de pagamentos digitais. Uma vez você tem o pagamento móvel, mais de 50% dos pagamentos, então você tem que ver que isso vai ser transformado para o mundo digital rapidamente. E muitas outras indústrias, outras empresas de tecnologia vão vir para o seu território para melhor atender o seu cliente. Você tem que observar esse tipo de coisa. Esse é o primeiro. O segundo lugar, e é muito interessante, então, a maior parte dos bancos tradicionais
tem que ter uma operação digital. Caso contrário, eles vão sair do mercado no futuro próximo. Como banco digital, você tem que observar isso, não só o mundo digital, mas também o mundo dos bancos tradicionais, e que eles também vão entrar nesse mundo digital. Eles têm que sobreviver a tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo, a oportunidade e também há alguns riscos envolvidos. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Se o senhor quiser falar uma última coisa de despedida, alguma consideração final? Sim, só agradecer. É um grande prazer participar desse painel. Eu não entendo o mercado profundamente do Brasil, mas o digital vai transformar todo o país para que ele se torne cada vez melhor durante a pandemia. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, em nome da FEBRABAN, da Bloomberg News, eu agradeço a atenção de vocês aqui em trazer para o SEAB FEBRABAN 2021 essa conversa e com todo esse público. Muito obrigada para todos aí e até a próxima oportunidade de conversarmos novamente. Até mais.